Então a bolsa vem, como diz esse título aqui, despencando. Nos últimos 4 pregões ela caiu, sendo que no pregão de ontem ela caiu 4,25% e no exato momento em que eu gravo este vídeo, ela está caindo quase 2% e aí emplacando o 5º pregão seguido de quedas. O que pode mudar porque a gente ainda tem muitas horas de pregão pela frente. Mas o fato é que aqui nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo com a Bolsa de Valores. E também vou trabalhar de acordo com as suas possíveis reações a isso, porque eu sei que diferentes pessoas, diferentes investidores reagem a uma semana dura, assim, uma semana de quedas mais acentuadas que o normal, assim de diferentes formas, né? Isso é super natural. E principalmente eu vou construir aqui o raciocínio para te ajudar a tomar uma decisão importante, que é a decisão de o que fazer agora. Se mantenho tudo como tá, se eu compro mais, se eu vendo, espero cair mais, enfim. Se você quer saber como agir frente a isso, entender melhor o que está acontecendo, acho bem importante você ficar aqui até o final desse vídeo, que tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar. Até porque eu fiz um trabalho aqui, uma correria de fazer um monte de cálculo, um monte de estudo de manhã, para trazer alguns pontos de vistas bem únicos e diferentes do que você já viu, eu imagino que diferentes do que você já viu aqui no vídeo de hoje. Então, se em algum momento você achar que esse ponto de vista te ajudou, que minha linha de raciocínio te ajudou, eu peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus parentes que também investem na bolsa e estão preocupados se é hora de comprar ou estão com medo, enfim, compartilha ali com eles, deixa o like no vídeo também e aquela coisa de sempre, beleza? Então roda a vinheta aí que eu já volto aqui com o conteúdo. Então vamos lá. A bolsa caiu 4,25% no pregão de ontem e foi a maior queda diária desde o mês de abril. Então, dos últimos 6 meses foi a maior queda diária. E o Ibovespa voltou para a menor pontuação desde o início do mês de outubro. E essa queda na Bolsa de Valores não foi uma exclusividade aqui do Brasil, tá? Foi um movimento mundial de quedas na Bolsa de Valores, dos Estados Unidos, de países da Europa, enfim, do mundo inteiro, que é o que a gente chama, né, de movimentos sistemáticos, do sistema financeiro como um todo. Mas embora a queda tenha sido a um nível mundial, a gente tem sim nossas particularidades aqui no Brasil, a começar pela inflação. A prévia do IPCA, que é o índice oficial de inflação em outubro, veio acima do esperado, em 0,94%, e com isso o IPCA 15, né, que é essa prévia da inflação, acumula nos últimos 12 meses, uma alta de 3,52%. Bom, isso significa que as coisas estão ficando 3,52% sob o ponto de vista do IPCA, sim, mas na prática não, as coisas estão ficando mais caras do que isso. E para exemplificar um pouco o que eu estou falando, eu trago outro índice de inflação, que é o IGPM, que é outra forma de medir a inflação, que historicamente tem certa correlação com o IPCA, mas é um índice que ele sobe antes em via de regra, e em especial por conta de impactos diretos, né, da alta do dólar, né? Sempre que o real se enfraquece frente ao dólar, muitas coisas dolarizadas ficam mais caras e o IGPM logo de cara mostra ele. E o IGPM é um pouco mais preocupante do que o IPCA. Por quê? Porque ele subiu 3,23% em outubro e embora isso seja menos do que ele subiu em setembro, é muito. E o IGPM acumulado dos últimos 12 meses está em 20%. Tá? E o IGPM, para quem não sabe, é um indicador muito utilizado para reajuste de algumas coisas na economia, inclusive reajustes de aluguéis. Então, em outras palavras, eu aqui me lasquei, tá? Prepare-se para outro fundo aqui nos vídeos no futuro, porque quando chegar a atualização do meu aluguel, eu tô lascado, 20% a mais. Vou ter que me mudar, cara. Não, mas falando sério, e além disso tudo, ontem ainda teve uma notícia que passou desapercebida, que foi que o Banco Central manteve a taxa básica de juros, a taxa Selic, em 2% ao ano. E aí no comunicado eles reconheceram certa pressão de preços, mas avaliaram os choques como temporários, lembrando que o Banco Central ele mexe na taxa de juros para controlar a inflação e usa os dados do IPCA e as projeções do IPCA para embasar as suas decisões. Isso tudo que eu falei até agora é o que está acontecendo. Tá? Na verdade, foi um porta-voz de notícias até aqui. E o ponto é que agora vamos começar a traduzir o que está acontecendo com o mercado. E o que está acontecendo com o mercado é medo, é incerteza. Sempre que o medo
cresce, sempre que o futuro parece mais incerto, os preços tendem a cair no curto prazo. Benjamin Graham, para mim o investidor mais importante de todos os tempos, foi o mentor do Warren Buffett, tem uma frase célebre que eu traduzi aqui com as minhas próprias palavras, que diz algo mais ou menos assim, abre aspas para o Benjamin Graham: o mercado no curto prazo é uma urna de sentimentos. E de fato, os sentimentos eles são de maior medo, de maior incerteza nesse curto prazo. E aí, o que eu vejo? Tá, o investidor, você, em via de regra, as pessoas que investem, elas interpretam tudo o que está acontecendo aqui de 3 formas diferentes. A primeira forma são as pessoas que entram na onda, ficam desesperadas, ficam com medo e acabam ficando com muito medo desse alvoroço aí do mercado, dessas quedas. Enfim, muitas vezes é a primeira crise que a pessoa enfrenta, muitas vezes ela se sente pior vendo o seu patrimônio se desvalorizar do que ela imaginava que ela ia se sentir. E eu até mesmo já passei por isso no passado. Logo que eu entrei no mercado financeiro, comecei a trabalhar no mercado financeiro, em maio de 2013 eu enfrentei minha primeira crise entre aspas, tá? Porque ninguém se lembra disso. Foi um discurso do Ben Bernanke, presidente do Fed, né, o Banco Central norte-americano, que falava que ia subir taxas de juros e tal. Eu lembro que o dólar subiu naquela semana, a bolsa caiu, sei lá, uns 3, 4%, deve ter sido 5% talvez. E aí todo mundo falava na crise e tal. Hoje em dia ninguém se lembra disso, né? Mas o ponto é que existe esse tipo de pessoas que ficam com medo e não é algo ilegítimo, é legítimo, faz parte, né, da jornada do investidor se assustar muito com movimentos de curto prazo. Beleza, esse é o primeiro grupo, tá? Depois tem o segundo grupo, que são as pessoas que estão mais tranquilas e eventualmente até investindo mais. Em via de regra, essas pessoas têm uma visão de longo prazo mais sedimentada e entendem que já que elas não têm um prazo para resgatar os investimentos próximo, é daqui a 15, 20, 30, 40 anos, quanto menor o preço for o que elas comprarem, em tese, no longo prazo, melhor. Se uma pessoa começar a investir na bolsa aos 100 mil pontos e outras 95 mil pontos, no longo prazo, a pessoa que comprou os 95 mil pontos vai ter um resultado um pouco melhor, embora ambas tendam a ter um resultado bom. Mas ainda tem o terceiro grupo, que são as pessoas que esperam cair mais para comprar. Elas não estão tão nervosas necessariamente, tá? Mas tem um plano de, nossa, vou esperar cair um pouquinho mais aqui para finalmente começar a investir em ações ou para aumentar minha exposição em ações, ou seja lá o que for. E antes de seguir aqui, eu pergunto pra você. Você ficou com medo? Você ficou animado? Você manteve as coisas como elas estavam? Comprou mais? Comenta aqui o que você andou fazendo aí nesses dias, beleza? Bom, mas e aí, o que é que tá certo? Será que é Black Friday da Bolsa de Valores? Será que é hora de fazer a feira, fazer o rancho do mês? Ou será que é hora de esperar cair mais? E agora é essa linha de raciocínio que eu vou começar a construir pra você tomar as melhores decisões pra sua vida, tá? Eu vou trazer aqui alguns pontos. Ponto número 1. Dizer que a bolsa está despencando é algo relativo. Sim, eu mesmo usei isso no título desse vídeo e de fato são raros os dias em que a bolsa cai 4% ou mais. Olha só, peguei uma série histórica de 6.144 pregões e perguntei, pregões dos anos 90, desde os anos 90 até aqui, em quantos de vocês a bolsa caiu mais de 4%? E aí eu vi que a resposta é apenas 2%, ou seja, em 2 a cada 100 dias a bolsa cai tanto quanto 4%. Então, por esse ponto de vista, daria para falar que sim, despencou. Agora, olha esta outra tabela que está na tela, em que a estatística é diferente. Ela mostra o seguinte: do ponto máximo anterior ao mínimo, em quantos por cento dos dias o Ibovespa estava caindo 4% ou mais em relação ao máximo anterior? E olha só que louco. A resposta é em 79% dos dias, ou seja, 79 a cada 100 dias a bolsa está 4% abaixo do topo anterior. Sob esse ponto de vista, não está despencando. Esse gráfico na tela que mostra o drawdown acumulado do Ibovespa deixa isso um pouco mais claro, tá? Como é que esse gráfico, a linha horizontal, ela tem no máximo 0 e quando ele está no 0 quer dizer que a bolsa está na máxima histórica. E aí é 0, não está caindo nada em relação à máxima. E conforme ela vai caindo em crises, vai marcando aqui o drawdown, né? Chegou a cair 47%, se eu não me engano, aqui na crise em março de 2020 e recentemente está com um drawdown de cerca de 20%. Ou seja, no fechamento do dia 28, a bolsa está caindo 20% em relação à máxima histórica. E em cerca de 40% dos dias, 40 a cada 100, a bolsa está caindo 20% ou mais em relação ao máximo.
Então, de certa forma, o despencar é algo relativamente comum na jornada de um investidor. Então esse é o primeiro ponto para você ter em mente na hora de tomar sua decisão, beleza? Ponto 2, a bolsa não cai com boas notícias. Caso você esteja com medo, é muito importante entender isso, tá? Tira o cavalinho da chuva da ideia de abrir lá o Infomoney, o Valor Econômico, ter só boas notícias. Olha, o desemprego é 0, o PIB cresce 5%, nosso Brasil está decolando. Daí tu olha lá, a bolsa está caindo 20%. Não vai acontecer isso. Como o Benjamin Graham falou, o mercado é uma urna de sentimentos no curto prazo. Então, sempre que você ver quedas bruscas, você vai ver más notícias de curto prazo, beleza? Ponto número 3, para fazer um contraponto ao que eu acabei de te falar. Se a bolsa caiu 20% em relação ao topo, isso não é um significado, isso não significa que ela não vai cair mais, que ela não vai chegar a cair 50%, 60% em relação ao topo. Nessa mesma tabelinha que eu te mostrei antes, dá para ver que o maior drawdown do Ibovespa, do ponto máximo ao mínimo, foi de 65%. Então, não significa que não vai cair mais, assim como não significa que vai voltar a subir imediatamente. Dito tudo isso, temos o ponto 4, que aí sim é a hora de tomar decisão. O que é esse ponto 4? O ponto 4 é que é impossível saber se você deve comprar ou se você deve vender, se você não tem uma estratégia de investimentos. Vou te dar um exemplo, tá? Nos últimos 5 dias, até o fechamento do dia 28, o ETF, que replica a bolsa norte-americana em reais, tinha caído 2,64%. E o ETF, que replica o Ibovespa, tinha caído 6,63%. Então vamos lá, digamos que a sua estratégia seja dividir sua exposição em ações brasileiras e norte-americanas, você tem 50 mil reais em cada, beleza? Aí as ações norte-americanas caíram 2 e pouco por cento e as ações brasileiras caíram 6 e pouco por cento. O que vai acontecer? A sua carteira vai cair uma média delas. Ela não vai cair tanto quanto 6%, nem tão pouco quanto 2%. Ela vai cair 4,64%. E a sua carteira vai passar de 50% em cada para 51% em ações norte-americanas e 49% em ações brasileiras. Aí, se você for fazer um novo aporte mês que vem, o que você vai fazer? Vai comprar o que está abaixo do alvo, vai comprar ações brasileiras. Agora, digamos que a sua estratégia seja a mesma, mas a gente esteja falando do mês de março, em que a parte de ações norte-americanas, por ser dolarizado e o dólar subiu muito, subiu 2% e a bolsa brasileira caiu 30%. Nesse caso, a sua carteira ia passar de 50% em cada uma delas para 59% em ações norte-americanas e 40% em ações brasileiras. E aí, em vez de apenas fazer novos aportes em ações brasileiras, você deveria vender as ações norte-americanas para comprar as ações brasileiras. Ou seja, com estratégia você sabe o que fazer. Sem estratégia você fica perdido. E aí você pode pensar, não, mas sempre que cai eu compro tudo de cara. E eu venho aqui para te lembrar que quem fez isso lá em fevereiro, quem comprou tudo no primeiro dia de queda, se ralou. Por quê? Porque caiu muito mais nos dias seguintes. E se você pensar, não, por isso mesmo, Ramiro, por isso que eu espero cair mais. Eu venho aqui ser o chato de galocha para te falar o seguinte. Quem pensou isso quando a bolsa estava lá nos 80 mil pontos, nos 70 mil pontos, no auge ali da crise do início de 2020, também se ralou. Ponto é, o curto prazo é imprevisível. Por isso, você não pode tomar decisões com base no olha, eu acho que vai cair, olha, eu acho que vai subir. Você tem que ter uma estratégia. Por quê? Porque quem não tem tá sempre nervoso e tá sempre sem saber o que fazer. O que acaba não tendo aquilo que é o mais importante que os investimentos têm que trazer, que é tranquilidade. Tá? Então o que eu acabei de explicar aqui é algo que eu chamo de teoria da Fornelone. Que a Fornelone é uma pizzaria maravilhosa aqui e a teoria é uma brincadeira, porque eu gosto de pedir uma pizza meio a meio dela, metade calabresa, metade filé com gorgonzola. E aí, se chegasse uma pizza 2/3 filé com gorgonzola, eu iria ligar lá e pedir, não, eu quero metade filé com gorgonzola e metade calabresa. Eu iria fazer o que eu acabei de te mostrar aqui, ajustar a pizza de volta para a proporção ideal dela. Esse tipo de tomada de decisão, esse tipo de desenvolvimento de estratégia de investimentos em ações, eu ensino num curso chamado Descomplicando o Mercado de Ações, um curso que não está aberto, está com vagas fechadas porque a gente forma algumas turmas por ano, beleza? Mas eu vou abrir as vagas para esse curso depois de um evento online, gratuito, que vai ser uma série de aulas e lives sobre investimentos em ações, chamado Investindo em Ações na Prática. E esse evento, ele começa já no dia 8 de novembro.
E não é aqueles eventos só para vender o curso depois, tá? É sem mimimi, com muito conteúdo. Por que participar? Porque você vai saber como investir com muita clareza. Com isso, vai saber tomar esse tipo de decisão, né, de quando comprar, quando esperar mais para comprar. E com isso, você sequer vai sofrer em crises como essa. Quem participou não se arrependeu. E olha só o que os alunos estão comentando nessa crise. Beleza? Então era isso. Compartilha esse vídeo e eu te vejo lá no Investindo em Ações na Prática. Um grande abraço.